Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Plantão Covid aqui no Olá Ciência. Hoje é a nossa live número 5, episódio 5 do Plantão Covid. Queria dar boa noite aos nossos membros do canal, que já estou vendo aqui, o Gleison, outros membros que agora sumiram no chat, o Ine e a TVM. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje eu já quero começar falando que, para quem tem crise de ansiedade, essa live não traz boas notícias, apesar da gente estar sempre falando aqui no Plantão Covid que eu quero ser um porto seguro para vocês. Hoje, infelizmente, a maioria das notícias é ruim, né? Então vocês vão entender ao longo da live isso. E eu não gosto de fazer esse tipo de informação, de passar esse tipo de informação, porque é algo que afeta até a mim mesmo, né? Então acaba que a gente sente na pele o que está acontecendo. A pandemia é uma situação que afeta todo mundo, inclusive quem está lidando diretamente com os dados. Então, infelizmente, hoje as notícias não são boas. Queria dar boa noite a vocês e avisar isso, né? Fazer esse disclaimer. Se você está mais interesse. Queria pedir para todo mundo clicar no gostei aí embaixo. É muito importante para a gente conseguir transmitir esse conteúdo adiante. O YouTube é uma plataforma que depende desse engajamento para a gente conseguir passar informação. E a gente está competindo aqui com desinformação também. Então, para a gente ganhar essa competição, é importante que vocês compartilhem esse conteúdo e cliquem no like. E caso seja a primeira vez de vocês aqui no canal, convido a vocês se inscreverem, porque além de Covid, nosso canal de divulgação científica fala de muitos outros assuntos. Na nossa história, a gente já vai fazer 6 anos de divulgação científica, né? Somos uma equipe hoje engajada em fazer conteúdo de qualidade. Eu queria pedir a inscrição de vocês, caso vocês não sejam inscritos. Já estamos com 646 pessoas online, eu fico muito feliz de ter esse número já no início. É um tema quente, né, que a gente teve que mudar um pouco de rumo. Vou contar para vocês a história. Eu estava planejando falar sobre a estabilidade de uma terceira onda no Brasil e, de repente, hoje, no início da manhã, surgiu uma notícia de que uma variante da Índia, né, a variante descoberta primeiro na Índia, a variante B1617, foi detectada em algumas pessoas aqui no Brasil, em um navio lá no Maranhão. Então, isso mudou um pouco a forma como eu vou tocar isso aqui. Então, as informações foram coletadas ao longo do dia, então acredito que ao longo da semana aí a gente vai ter mais informações. E eles têm um modelo lá na Fiocruz que corrige os atrasos de notificação para a gente ter ideia do que está acontecendo hoje. Então ele fez estimativas aqui até o dia 19/5, perdão, a atualização do dia 19/5, com estimativas até dia 22, então 2 dias à frente. Quando a gente olha para a curva de síndrome respiratória, ela confirma um sinal de estabilidade. Para a curva de síndrome respiratória confirmada por Covid, confirma esse sinal de estabilidade, né? Mas, de novo, infelizmente, a nível Brasil, num nível altíssimo. E o que isso significa quando a gente olha para as projeções? O que vai acontecer pela frente? Você sabe que aqui o quadro se chama Plantão Covid, o que vem pela frente. Então, eu trouxe para vocês o caso da variante indiana, os casos de estabilidade ou aumento de casos a partir de níveis altíssimos, uma variante mais transmissível, que pode sim representar uma nova onda. Para mim, essa terceira onda do Brasil já está confirmada, ela já tem muitos sinais de subida aqui. Vou até voltar bastante. Esse sinal para mim aqui é o mais importante hoje. Não estou olhando para a síndrome respiratória, estou olhando para os casos confirmados. A gente tem um sinal de subida de curva muito importante que tem que ser considerado. Se a gente adicionar nessa equação uma variante mais transmissível, que pode escapar parcialmente da resposta imune de quem já teve Covid, isso já foi demonstrado em estudos laboratoriais, a gente pode sim ter uma terceira onda mais forte. Então, o que eu queria falar sobre olhar essas curvas, e até coloquei, quando eu criei a live mais cedo, eu tinha colocado assim, jovens serão maiorias nos hospitais. Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo a vacinação avançando, pessoas mais velhas estão hospitalizando menos, e a gente tem um problema, que eu citei hoje, que é trabalhar com a pandemia olhando leito de UTI. Deixa eu até voltar minha tela aqui. Espera aí. A gente tem um problema hoje, pessoal, que é trabalhar com a pandemia olhando para leitos de UTI. E qual que é o real problema disso? Isso poderia até funcionar, até certo ponto, quando você tem idosos, né, morrendo pela pandemia, porque você tem, esses idosos acabam tendo uma taxa de mortalidade muito alta. Então, quando você tem 100 mil casos, se você colocar que boa parte deles são em idosos, boa parte desses idosos vão se internar. E aí esses idosos vão ocupar os leitos de UTI que são limitados. Quando você tem a pandemia infectando jovens e idosos não estão indo para a UTI porque estão vacinados,
A gente vai ter muito mais casos circulando na população para a gente encher os mesmos leitos de UTI. Porque se jovens se infectam mais e se internam menos, você precisa infectar muito mais gente para ter os mesmos números de leitos de UTI ocupados. Então dá uma falsa impressão, olhar pandemias por leito de UTI, dá uma falsa impressão de que está tudo bem. Quando você tem aí 70% de leito de UTI ocupado, com a pandemia caminhando como ela está, e o que eu estou falando? A gente olha para a curva de casos, ela está subindo, mas a curva de mortes não está acompanhando. Ela não está acompanhando, já tem 15 dias que a curva de casos está subindo, e a curva de mortes não está acompanhando essa subida. Isso é a primeira vez que isso está acontecendo. Por que a curva de mortes não está acompanhando? Ou é por causa da vacinação, ou é por causa que jovens estão se infectando mais. Não tem outra explicação lógica agora. Pode ser as duas coisas, pode ser alguma coisa que a gente não viu ainda, mas essas são as hipóteses. Então, o que está acontecendo? A gente tem um número de casos maior em pessoas que não se internam muito, e essas pessoas não estão ocupando tantos leitos de UTI como era no início da pandemia. O que significa? A gente está formando a receita, pessoal, para uma situação muito difícil, porque você tem uma nova variante entrando no país. A gente não sabe, André acabou de perguntar aqui, a gente não sabe exatamente se ela vai ser mais severa. Esses dados estão começando a sair. Saiu estudos em animais mostrando que ela pode sim levar a uma doença mais grave, mas não dá para extrapolar isso para humanos. Então, a gente tem uma situação em que nossos gestores públicos olham para um indicador falho, que é o leito de UTI. Eles estão contando com o leito de UTI. E o problema é que você tem muitos casos, muitas pessoas infectadas andando na rua por aí, porque leitos de UTI estão ok, então não vamos fechar. Você tem tanta gente andando na rua infectada com uma possibilidade de uma nova variante mais transmissível aparecendo. E aí, qual que é a receita para criar novas variantes, pessoal? A receita para novas variantes é deixar o vírus infectar. Então, se você coloca 2.000 mortes por dia, igual está acontecendo hoje, com 2.000 mortes por dia, com um número de casos muito maior, né? Porque é isso que está acontecendo, muito mais jovens infectados, você está gerando imunidade e possibilidade do vírus se mutar dentro do corpo da gente. Então é isso que eu estou falando. Esse é o alerta. Não usem leito de UTI como indicador. Olhem para os dados de casos, tá? Principalmente casos suspeitos, que são dados que eu não tenho acesso a nível Brasil. Eu posso até olhar casos suspeitos de Belo Horizonte, porque eu sei que a secretaria aqui divulga. Não são todas que divulgam. Então cobre do seu secretário, dos seus gestores, para eles olharem os casos, fazerem teste, tá? A gente tem muita testagem no Brasil faltando, então, pelo amor de Deus, aumentem os testes. Quando a gente colocar a subnotificação, no dia 1º de setembro, a gente vai ter 832 mil mortes no Brasil. Tá? Esse é o cenário esperado, que eles consideram mantendo a mobilidade atual como está. E o pior cenário, e aí quem citou a live do Átila aqui, eu não trouxe os dados hoje, mas ele mostra como que a mobilidade está aumentando. Nós estamos hoje, pessoal, num nível de mobilidade que é o maior da história desde março de 2020, quando a gente se fechou. Então, nesse momento, a população está sem praticamente nenhum auxílio, sem condições de ficar em casa, sem julgar isso, tá? Realmente está difícil ficar em casa mesmo. Todo mundo está cansado da pandemia e os níveis de mobilidade estão aumentando, mais do que eles foram em qualquer momento dessa pandemia. Então, se existe alguma chance de você se infectar, ela é maior hoje, ainda mais se for com uma variante ainda mais transmissível, como é a variante B1617, tá? Então essa mobilidade está aumentando. Então a gente pode sim considerar o cenário pior, tá? Que é esse cenário aqui. Então dentro desse cenário pior, as mortes chegam em 973.977 e registradas 662.304. Comparada com as 420 que a gente tinha no dia 9, né? São aí mais 240 mil mortes até setembro. Esse é o número que eles estão projetando no longo prazo, sem considerar a entrada de variante nova no Brasil, considerando o cenário como ele está hoje. E aí eu pergunto para vocês, acho que aqui eu finalizo a apresentação. Eu pergunto para vocês, pessoal, a gente vai deixar acontecer isso? Vocês viram que eu nem comentei de CPI Covid aqui, porque eu falei para vocês que aqui nessa live, eu quero que a gente não envolva outros assuntos que não o técnico.
E aqui estou falando para vocês como alguém que entende de epidemiologia e que sabe da parte técnica. Eu não quero discutir política aqui, entendeu? Esse não é o momento. Tem outras lives do canal que a gente coloca nossas posições políticas e tudo, mas aqui não é uma posição política. A gente vai deixar os nossos gestores fazerem isso, a gente vai deixar os nossos gestores tomarem decisões errôneas de acordo com os aspectos técnicos. Quem está orientando isso? Quem que está tomando essas decisões nos estados? Vocês acham que eu aqui, na minha casa, uma pessoa, estou pegando esses dados, você acha que gestor de saúde não tem condição de ter uma equipe para poder fazer essas análises? Cadê as análises? Cadê a transparência dos nossos gestores para poder mostrar essas informações para a sua população? Entendeu? É complicado, cara. Andréia Lopes mandou um superchat aqui. Obrigado, Andréia. Por que a cada onda o pico aumenta? Porque a gente simplesmente reabre quando a curva não acabou de cair. Essa resposta é muito simples, tá? Infelizmente, Andréia, desculpa até a falta de humildade aqui, desculpa mesmo. A curva está caindo e a gente reabre em um momento que não é o esperado. Não é todo país que dá certo na pandemia, gente, fecha direito, espera a curva cair, faz testagem, rastreamento de contatos, testa todo mundo para depois reabrir. Entendeu? A gente não está fazendo isso. Nós estamos fazendo exatamente o contrário das autoridades de saúde pública mundiais fazem. É por isso que a curva brasileira está nesse nível. Tá? Deixa eu responder algumas coisas aqui. Obrigado, Diego. Seu trabalho é impecável, importantíssimo. Muito obrigado, cara. Nossa, gente, vou colocar alguns comentários aqui. Estamos em greve há 100 dias em São Paulo pelo fechamento das escolas, o governo nos ignorando. Denise, já passou da hora da gente ter uma discussão muito séria sobre reabertura de escolas, né? Porque até apresentei na live passada sobre essa situação, né? Não é simples assim, a gente tem que ter protocolos muito sérios. E eu espero que agora, com a nova orientação aí do Ministério da Saúde de observar a ventilação, isso seja repassado para a Secretaria de Educação, tá? Sobre vacinação, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu queria falar disso. Gleice, somente as vacinas vão acabar com a pandemia? Vou assumir que é uma pergunta, tá? As vacinas, sim, vão acabar com a pandemia, só que a gente precisa vacinar um número de pessoas suficiente. E eu acho, assim, eu acredito que no ritmo que nós estamos vacinando, é questão de tempo até a gente ter uma variante que escape de vacinas que estão em disposição no Brasil. Não é muito difícil disso acontecer, tá? Porque a gente está expondo pessoas vacinadas a um risco alto de infecção com vacinas de eficácia mais baixa, que são as vacinas de vírus inativado. Mesmo a Pfizer tem também esse risco de pessoas se infectarem com variantes que podem ali evoluir dentro da pessoa, serem selecionadas variantes que escapam da resposta imune de vacinados e essas variantes se espalharem. Então a gente está colocando a pressão seletiva correta para o vírus escapar de vacinas. A gente está colaborando com o vírus nesse cenário. Não é só culpa do governo brasileiro, tá? Isso é uma questão mundial que deveria ser vista internacionalmente. Mas para isso precisa de uma coordenação internacional que todos os países se alinhem a ela. E eu não tenho visto isso, tá? Muitos países estão tomando suas decisões e talvez o Brasil, como é um país subdesenvolvido, não tenha condições de fazer as ações todas que são feitas nos países desenvolvidos. Mas certamente, pessoal, com mais informação eu posso proteger vocês a nível individual. E aí eu termino o que eu queria falar lá no início, que são as 3 medidas básicas de proteção individual. Máscara PFF2, distanciamento, e aí todo mundo acha que o terceiro é álcool gel. Não falo de álcool gel. Ventilação. Álcool gel vai proteger a sua mão de estar contaminado e você levar a sua mão à boca ou nariz. Mas quando você sai de casa, não é para você ficar tocando em tudo e levando a mão no nariz, até porque você está de máscara, tá? Chegou em casa, passa um álcool, lava a mão, entendeu? O álcool não é proteção individual. O álcool é uma medida acessória. O que é proteção é máscara, distanciamento e ventilação. A ventilação, tudo bem que você não consegue controlar a ventilação do supermercado, mas você consegue se expor menos a ambientes fechados. Se o ambiente está fechado com muita gente, fica menos tempo. Não tira a máscara lá dentro, entendeu? Beleza? Estou com 50 minutos aqui.
Tinha uma pergunta interessante. Você acha que Israel está livre da pandemia, Everaldo? Obrigado pela pergunta. Eu não acho que Israel está livre da pandemia. Eles podem ter uma variante nova a qualquer momento. Eles não vacinaram totalmente a população para ter imunidade coletiva suficiente. Até porque eles têm um conflito lá, né? Um conflito geopolítico. Tem população lá que não quer se vacinar. Então, o problema é muito maior. Eu não acho que... Eu tenho certeza que a pandemia não acaba esse ano. Certeza. No Brasil e no mundo. Tá? Vendo o caso da Índia, vendo o surgimento de novas variantes em países subdesenvolvidos que não estão conseguindo vacinar tão rápido, a gente não vai sair dessa tão cedo. E semana passada eu lembro que eu falei, né? Eu não queria que o Plantão Covid tivesse mais de 20 episódios, mas infelizmente ele vai ter. Isso, mudei a minha opinião, revi o que eu falei na semana passada e falei, não, isso aqui não tá certo, cara. Tá? Obrigado a Albíssima, que se tornou membro do canal. Boa pergunta aqui, ó. Máscaras antivírus, Ju Marques, máscaras antivírus são tão eficazes quanto o PFF2? Não, não são. As máscaras antivirais, inclusive a gente postou hoje no Instagram isso. Quem não conhece o nosso Instagram, vou mandar o link aí no chat. A gente fez um post hoje sobre isso, mostrando que as máscaras antivirais, apesar de terem partículas de prata, que sim, são eficazes para inativar vírus e bactérias, essa inativação ocorre no momento do contato. Mas a máscara, ela não tem filtro suficiente, ela não tem poder de filtração suficiente para barrar todas as partículas. Então, máscaras de pano, hoje, no momento que a gente está na pandemia, não deveriam estar sendo usadas da forma como estão. No mínimo, você precisa colocar uma máscara cirúrgica por baixo, e se a sua opção é só ter a máscara antiviral, coloque ela por cima. Mas hoje já existem sites, inclusive pffparatodos.com, que já tem esse estoque aí de máscaras PFF2. Onde que você vai encontrar máscaras PFF2 abaixo de R$10 no seu estado aí, para você comprar, pela internet ou até presencial. Mandamos aí também no chat. Beleza? Olha, Márcia Guerra, eu não vou colocar sua pergunta aqui não, mas eu vou falar sobre ela. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, que é sobre por que tanta gente está morrendo depois de tomar vacina, né? Mesmo tendo tomado as 2 doses da vacina, tá? Eu não coloquei porque senão vão cortar essa parte e falar que eu estou sendo anti-vacinas aqui. A gente vai explicar por que pessoas morrem mesmo depois de tomar a segunda dose de vacina. Então, resumindo para vocês, nenhuma vacina, nem a Pfizer, nem a Moderna, são 100% eficazes. Cada pessoa tem um sistema imune diferente. Então, vou explicar isso para vocês em mais detalhes num vídeo que provavelmente sai nessa terça-feira. Beleza? Na próxima terça-feira. O Antônio corrige aqui. Obrigado, Antônio. As máscaras de pano funcionam, porém não tão eficazes como PFF2 ou N95. Perfeito. Me desculpa se eu quis dizer outra coisa aqui. Máscaras de pano têm eficácia, porém não é uma eficácia tão alta quanto PFF2 e N95. Então, nesse momento da pandemia, se você tem a opção de ter uma PFF2, use PFF2, tá? Com o conhecimento que a gente tem, eu não uso máscara de pano mais. Opa. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos.